Legal. Cadê? O Felipe tá on aí, tá, né? Sim, senhores. Legal, beleza, então. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Hoje é 8 de dezembro, né? 19 horas no Brasil. E vamos refletir o fuso horário aí, né? Na Alemanha, às 11 horas, por aí vai. E a gente está aqui para o encontro, aí, um workshop aí sobre a plataforma Atlas dentro do projeto aí do Nova Park. O grande objetivo da sessão é bem mão na massa mesmo. A gente quer tirar aí dúvidas que porventura já existam, mostrar um pouco aí a navegação dentro daquilo que já está disponível aí para o Inova Park, falar um pouco aí das próximas semanas, e o Felipe também vai contar um pouquinho aí do que está vindo por aí em termos de evolução de produto, tá, Wagner? Porque isso, como a gente vai estar nesse ciclo aí pelo menos até fevereiro, março, no mínimo, né, dentro desse ciclo, então tem algumas novidades aí que a gente já vai dar um spoiler, ok? Então esse é o grande objetivo aí dessa sessão, para quem está assistindo agora, para quem vai assistir gravado, para que possa a gente contribuir dentro do processo de implementação da Atlas, dentro do ecossistema aí do Inova Park, né, para os mentores atuais, para os mentorados, seja lá para quem está. E temos aqui também alguns mentores da própria Atlas que estão participando com a gente. Tá? Não tem uma regra específica, só tem um caminho aí que a gente quer terminar aí dentro do horário, ok? Então, só preparei aqui uns pontos para aí todo mundo se situa, né? A gente já está junto com o Inova Park aí, vai fazer aí, estamos no segundo mês, né, de implantação, né? A gente começou basicamente ali em outubro, fizemos 2 workshops, né? Um mais pequeno ali no final de outubro, e depois a gente fez aí com o início de novembro, né? Até com a visita aí do Maurício, a gente estava lá em Joinville, então a gente já está aí um pouco mais aí de 40, 45 dias aí rodando o Atlas com o Inova Park como cliente, tá? Já superamos alguns desafios, né? Questões de tirar dúvidas, encontramos pequenos problemas que foram corrigidos e também fizemos algumas sessões de esclarecimento aí com o Wagner, com a Rose e algumas outras pessoas, principalmente voltada para os mentores, tá? Outra coisa também que a gente fez nas últimas 2 semanas, né, foi um reforço das mensagens para os mentores que hoje estão conectados à Nova Park, é um pouco mais de 30, né, que estão na lista, né, Wagner? Mais ou menos isso, né, os mentores atuais. E também, semana passada, fizemos uma comunicação, né, agora trazendo os mentorados, né, que principalmente as startups que hoje estão conectadas no Nova Park, para que elas também comecem a estar utilizando. Lembrando a todos vocês que, neste momento, a implantação do Atlas do Inova Park, ela a gente chama de company, né? Então, é específico para o Inova Park nesse primeiro momento. Pelo menos, então, tudo que se discute aqui está dentro do ecossistema do Inova Park. Pode ser que no futuro isso mude, né? A gente pode até falar depois, tá, Var, sobre aquele ponto que você trouxe. Mas, relembrando, isso é muito importante, tá? Recentemente, aí, até nessa quarta, né? Faz 2 dias aí, ontem, a gente conversando com a Rose, ela também tem usado bastante a plataforma, o Wagner também. Então, a gente está aí trilhando um caminho juntos para que eles possam usar cada vez mais. Tá? Seguindo nessa linha, até para dar uma ordem de tempo, né, nas conversas com o Wagner, e até depois a gente vai alinhar com o Marcelo, a gente vai fazer um balanço aí da implementação um pouco antes do Natal, antes da gente parar. A gente deve fazer aí um relatório parcial, né, com o Maurício, com o Wagner, como é que está sendo essa experiência, mas já estamos projetando aí os meses de janeiro, fevereiro, quiçá até março, tá bom? A gente imagina aí, né, que até o final um pouco antes do Natal, a gente vai cortar o cordão umbilical do Inova Park e que tanto os mentores quanto os mentorados passem a utilizar a aplicação. E a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco a parte dos tutoriais e também toda a parte de atendimento ao cliente que está dentro da plataforma. Então, a gente também vai ser uma forma de todo mundo andar com as próprias pernas. Já foi disponibilizado um conjunto de vídeos que vai nos ajudar bastante e a ideia é que eles andem sozinhos. E além do Wagner, a Rose, né, o próprio Thiago, que não está com aqui a gente, mas está aí, a Gray, alguns mentores que já conhecem um pouco mais a gente, devem engajar também aí nas próximas semanas e isso vai reverberando, ok? A gente imagina que no final de janeiro, né, Wagner, a gente pode fazer uma ação lá, até aquele prêmio que está guardado aí para os mentores mais ativos, né? A gente fala um pouco disso na sequência, mas temos um caminho a percorrer. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Tranquilo, né? A gente está imaginando um evento
aí na 25 ou 26 de janeiro, porque dia 24, eu e o Maurício, a gente foi convidado aí a participar do evento para empreendedores em Santa Catarina, mas isso a gente vai fechar com o Wagner antes do Natal, ok? A última coisa que eu anotei aqui, né, ver se eu não esqueci, apesar da gente ter falado, né, explicado a jornada do mentor, a jornada do mentorado, a melhor forma de fazer isso é de usar, né? Então, a nossa campanha, né, mesmo à distância, né, Wagner, é que as pessoas comecem a usar. Eu sei que é um trabalho, às vezes não é tão fácil, mas a partir do momento que eles começam a usar, eles começam a gostar, começam a se conectar, e os mentores os mentores da Atos vão continuar apoiando, tá? A gente só vai sair um pouco de cena. Vamos manter um grupo ainda de trabalho lá com algumas pessoas, né, Wagner? O próprio Wagner, talvez 2 ou 3 mentores, mas então, basicamente, essa é a introdução aí que eu queria contar. O que aconteceu até agora, o que está acontecendo nesse momento e alguma coisa que já está planejada aí, pelo menos para os próximos, entre até janeiro, início de fevereiro, tá? E eu acho que é isso. Acho que eu não esqueci nada, não, pelo menos do que eu tinha aí de introdução. Até eu queria ver se o Wagner queria comentar alguma coisa, né, de um feedback até agora, e aí depois a gente segue aí para os próximos passos. Algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa aí, Wagner, que você queira contextualizar? Não, você resumiu aí muito bem as atividades que a gente executou, né, de maneira direta. A gente agradece todo o apoio, todo o suporte, toda essa preocupação. Desde o início, né, a gente tentou conectar o máximo possível, né, por entender que é uma inovação para o mercado da carreira de jovens, das pessoas em geral. E quando a gente fala em inovação, empreendedorismo e criatividade, que são os temas mais principais que nós atuamos aqui, não só no Inova Park, mas no nosso ecossistema, de Joinville e outros movimentos que a gente acaba trazendo, para que as pessoas saiam, né, do seu conforto e pensem diferente, né, para que a gente possa crescer individualmente e, em paralelo, ajudar as nossas instituições, as nossas entidades e, no fim, ajudar as nossas comunidades, que são os nossos municípios e tudo mais. E a gente identificou, né, que seria uma experiência boa e foi muito legal, foi muito aprendizado, acho que para todos. A gente sabe a dificuldade de engajamento, né, porque o Inova Park tem em seus empreendedores, né, você, Alexandre, conversou com alguns também, então eles são muito ativos, né, seja nas suas startups, e os mentores ainda mais, né, porque normalmente são líderes em operações de inovação, em grandes empresas e tudo mais. E aí a gente também percebe, muitas vezes, esse pouco engajamento nessa primeira fase, mas eu acredito que a gente vem evoluindo bastante, né? E aprendendo também, né? Eu mesmo tinha algumas dúvidas específicas de preencher e responder ali, né, as dúvidas, e aí o Maurício explicando, fica tudo mais fácil, né? Que é uma construção de a gente compartilhar de forma simples, básica, rápida, enfim. Então, é toda uma disrupção, acho que em todos os níveis, né? Legal. Então, mas é uma excelente ferramenta. Não, bacana. A minha colocação é essa. Vamos aí. Não, legal. Até assim, para a gente dar sequência, eu ia pedir ajuda aí dos universitários, né? Para mostrar assim, o que está funcionando, né? Talvez, eu dei acesso aí para o Maurício compartilhar, para a gente navegar um pouco dentro da aplicação, tanto na visão do mentor, que é os casos, né? Até o Maurício comentou, se você conseguir compartilhar a tela aí, mas navegar um pouquinho ali na aplicação, igual a gente fez com o pessoal, só para a gente mostrar um pouco essa experiência real de logar com o mentor, entrar no caso, seguir, até simular uma resposta, que era uma das coisas que estava planejada a gente fazer via cores, né? E aí é legal até, o ícone isso, o ícone aquilo, né? Daí o Felipe pode complementar também, que é o que já está acontecendo hoje, né? Então, eu acho que é legal até para quem nunca viu aí, talvez nem todos já começaram a usar a plataforma, né? E aí desmistifica um pouco, né, Wagner? Porque no seu caso teve dúvida e tal, então a gente quer antecipar isso. Então, além dos vídeos que a gente fez, além dos tutoriais, mostrar um pouquinho a navegar dentro da plataforma aí na jornada do mentor, que é o nosso foco principal, e podemos também depois aí
até falar um pouquinho da visão aí do mentorado. Se o Felipe quiser complementar alguma coisa, tá? Aí a gente segue daqui. Obrigado, Maurício. Vamos nessa. Maurício está com áudio aí, né? Está no mudo, tá, Maurício? Só para você saber o seu. Sim, eu botei Legal. no mudo aí, porque... Legal. Então, quando entra o mentor, eu acho que o processo de registro é bem simples, né? Quer dizer, tem lá até tá no material lá, um dos vídeos que a gente fez, mas o processo de registro é padrão, né? Quando ele entra pela primeira vez, terminou o processo de registro, ele vai ver os casos que foram criados, tá vendo? Alguns, esse usuário aqui, ó, que é o meu, né? Que eu uso eu fiz resposta, isso significa que eu já respondi esse caso, eu já respondi esse caso, eu respondi esse, respondi quase todos aqui, ó, respondi esses aqui. Ó, esse aqui eu não respondi ainda. Não temos onde nosso cliente, não sabemos onde nosso cliente está, né? Então você dá um clique lá, ó, ele vai te dar a opção, ó, tem as respostas que já foram criadas e eu tenho condições de criar minha própria resposta, tá? Eu posso observar lá, rever até o que as pessoas criaram, né? E o que acontece é o seguinte, ó, tem 2 respostas criadas. Eu posso criar a terceira. A partir da terceira resposta, as soluções passam a estar disponíveis para voto. Tá? Então, por exemplo, uma forma que as pessoas se sentem confortáveis, às vezes, eu falo assim, Maurício, eu entro aqui, eu li esse troço, pô, não me sinto confortável. Então, tá bem. A ideia é cada um operar na sua área de confiança, né? Então, mas a área de confiança vai aumentando à medida que você vai se familiarizando com a ferramenta, né? Ninguém dirige um automóvel aos 45 da mesma forma que os 18, né? Então, em princípio é assim. Mas ninguém também escova os dentes aos 40 da mesma forma que escova aos 5. Você vai usando, vai adquirindo habilidade, vai desenvolvendo. Então, uma forma é observar como as respostas estão sendo criadas. Você vê, você está interessado nesse assunto, mas não consegue, você não consegue articular com o nível de informação que foi compartilhado, ver como as outras pessoas trataram essa situação, né? Essa é uma forma, e tem uma forma até mais simples, que é ajudar na seleção, né? Você vota, você não precisa escrever, você entra aqui e vê os itens. A Rose está entrando aí, ó. Você vê os itens que têm um nível de resposta que você já possa votar. Quer ver? Eu acho que tem um aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Só um comentário, enquanto o Maurício acha aí, que ele tocou num ponto muito importante, né? Que está dentro das regras, né, Maurício? Então, está disponível para responder. A partir do terceiro, ele já vai automaticamente para a segunda etapa do funil de votação. Esse é um ponto relevante, né? Então, enquanto está ali, tu pode submeter as respostas, né? E você pode olhar e de repente, pô, isso não é para mim, só seguir, né? Tem uns botãozinhos ali de seguir também, que às vezes você não quer responder, mas é um assunto que te interessa, né? Então isso é bem relevante também, essa funcionalidade de acompanhamento, ok? Deixa eu ver aqui, eu vou botar um outro aqui. Acho que esse. Você pode votar? Deixa eu ver se ele pode votar. Onde está? Ainda não consegui. Aqui, ainda não consegui. Ó, eu posso votar, tá vendo aqui, ó? Eu não respondi esse caso, eu não fui o autor de nenhuma resposta. Eu, de repente, nem consigo, eu não sei. Eu posso até reescrever se eu quiser, tá? Eu posso até ter uma resposta, eu olho isso aqui e vou dizer, eu tenho uma resposta melhor que essas todas. Mas você não precisa votar, você não precisa escrever, você pode ajudar o processo, a segunda etapa do funil, que é você ajudar o processo a filtrar. Falar, gostei, eu acho. Você não precisa escolher só uma, né? Simplesmente você lê e fala assim, eu acho apropriado, eu acho que é uma boa opção. Você vai lá e vota e diz, deixei minha contribuição no processo. Essa daqui, eu já acho que essa daqui não tem nada a ver e tal. A maioria,
com a qualidade evoluindo, a maioria você vai ser neutro ou vai aprovar. Dificilmente vai ter alguma coisa que seja assim, não seja pertinente, né? Porque esse filtro vai acontecer antes. É basicamente isso. São as duas formas de um mentor contribuir no processo. Ele gerar respostas, mas tem uma contribuição um pouco mais simples, talvez as pessoas se sintam mais cômodas, que é entrar aqui, analisar o que está sendo proposto e votar. Ok? Essa é a visão do mentor, né? Quando a gente vai falar do mentorando aqui, eu tenho outra conta. Eu estou com um problema de múltipla personalidade. Não, o Felipe ergueu a mão ali, só, às vezes é uma dúvida lá que você mostrou. É sobre isso. Fala, Felipe. Não, só uma questão, deixa eu baixar. Uma questão sobre a mecânica e a maneira por meio da qual a gente implementou esse processo de mentoria. A gente já falou disso algumas vezes, mas o nosso principal objetivo dentro da construção desse processo de mentoria não é um processo de mentoria mãe de Ná. Então, com todo respeito à mãe de Ná. Então, o usuário ele não vai chegar lá, criar um case expondo uma dúvida e receber uma resposta. Pode ser que isso aconteça, evidentemente pode ser que aconteça, torço para que aconteça. Mas receber uma resposta que vai resolver a vida dele, vai ser um insight de $1 milhão e vai fechar o case e dar 50 joinhas e acabou. Para usar uma filosofia bem de botequim, mas que não perde o valor por conta disso, em muitas das vezes a jornada é mais importante que o próprio destino. Portanto, o acompanhamento das respostas e o conjunto das informações que é repassada por uma comunidade de mentores multidisciplinar alocada em diversos lugares do mundo, certamente é, no mínimo, tão importante quanto a resposta escolhida como a melhor. Então, cada elemento pode ajudar numa construção de um processo de tomada de decisões. E a hora que eu for falar das novas funcionalidades, eu vou dar uma pincelada acerca disso, porque até o processo de tomada de decisão vai ser suportado dentro das instâncias da Atlas. Era só isso. Obrigado. Não, legal. Lígia? Maurício, fiquei com uma dúvida agora, coisa de estudante, né? Então, assim, como eu trabalhei com cursos online dentro da FGV durante, né, esses 10 anos que eu fiquei lá, também auxiliando na função de criação, assim, né, principalmente no trabalho de auxílio a professores que davam retornos para os alunos. Aí você falou uma coisa interessante. Você falou, se tiver alguma coisa inapropriada, você reescreve o caso. Aí é que surge aquele problema. O que é o inapropriado? Será que não tem um impacto negativo se o nosso mentor escreve alguma coisa que não, digamos assim, né, ele, de repente, surgiu uma questão e ele acabou não é que, digamos, todo mundo vai ter um cuidado com a linguagem que vai se utilizar, né, obviamente, mas pode acontecer de você dar uma resposta extremamente ou grosseira ou, né, ou um retorno não muito interessante, etc. E aí eu fiquei com medo um pouco da coisa da votação, porque tem a mãozinha para cima e a outra para baixo. E aí eu fiquei um pouco na dúvida, gente, se a gente coloca a mão para baixo ali... Não tem problema, não tem problema. Não, mas quem vai ver? Todo mundo vai ver? Não, é tudo anônimo. Pois é. Não, mas o mentorando, ele vai ver? Não. Ele vai ver que tem a mãozinha para baixo e para cima. Isso aqui é o que o mentorando está vendo, ó, por exemplo. Isso, exatamente. Ele criou esses casos, ele compartilhou todos esses prontos. E ele sabe, ó, está em review. Esse aqui está em processo de seleção. Assim, ó, tenho 4 respostas e ele está em processo de seleção. É a única coisa que eu sei. Eu não sei eu não sei quais são boas, quais são ruins, quem está fazendo o quê. Entendi. Eu simplesmente acompanho. Na hora que tiver, pelo menos... quando fechar o processo de seleção e eu tiver os votos dos mentores, isso aqui vai estar completo e eu vou poder ver quais são as 3 melhores respostas. Tá? Entendi. Então, assim, ele só vai ver o final, né? Ele só vai ver o final. Ele não vai ver... Concluir. Tá. Porque, assim, que é justamente isso o que eu estava na dúvida, porque eu não sabia exatamente como é que ele ia ver
Se você reescreve, é só a gente, o mentor, que tem noção do que está sendo reescrito ali dentro, né? A parte de inapropriada é mais assim, a gente tem a própria Jamile, eu passei para ela, a gente tem uma biblioteca lá, uma função que mede o tom do que está escrito, né? Então, ele, por exemplo, se tiver algum palavrão, alguma coisa assim que não seja certo, nem entra naquela lista, tá? Ele nem aparece naquela lista. O que aparece naquela lista é para você quase que, ao invés de botar uma ordem, a técnica podia ser, coloque essas 5 opções, essas 7 opções em ordem. Só que o que a gente espera que aconteça à medida que as pessoas comecem a usar é ter não 4 ou 5 ou 6 opções, é ter 16, 17, entendeu? Então você não consegue mais ordenar nada. E aí os votos começam a serem contabilizados. Então não tem problema nenhum, você é até saudável. Não precisa ser nada errado. Simplesmente se olha e fala assim, eu não faria. A ideia é assim, eu faria isso, se esse problema fosse meu, eu consideraria isso uma alternativa? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? É uma visão muito pessoal. Onde você pode dar um negativo, 5 pessoas podem dar positivo, porque para eles aplica. E na soma, na coleção das retroalimentações ali, é que ficam os 3 melhores, né? É a ideia lá da inteligência coletiva, né? O crowd sempre acaba chegando num ponto ótimo. Até isso que você tocou num ponto, Maurício, que eu até levantei a mão ali, porque é diferente de um processo normal, Lídia, até usando o Wagner aqui, agora está a Rose, a Sandra, que entrou com a gente também, é a mentora. O que acontece na prática? Eu vou lá, converso com o Maurício de um assunto. Aí ele vai lá, dá uma orientação, aí aquele assunto talvez eu vou lá conversar com a Lígia. Você sabe essa capturar uma segunda, terceira, quarta, acontece muito com startup, em todo lugar, né? Então, a forma como foi desenvolvida é para capturar essa inteligência coletiva dentro de um caminho. Então, não existe certo, não existe errado, porque o que é certo para você pode ser e vice-versa, né? Então, esse é um dos paradigmas que a gente veio quebrando de uma mentoria tradicional por uma mentoria 100% online. Realmente é meio disruptivo, porque eu não estou aqui na frente do cara. Um segundo ponto, até para avançar, e é uma dor do Inova Park, de todos os lugares que trabalham com mentoria, quantos mentores tem? Mais de 30. As pessoas ocupadas, etc, etc. O cara briga por uns minutinhos. Acontece também na universidade, acontece com o orientador. Então, o que é legal da Atos? A hora que você pega o jeito e você consegue capturar isso de uma forma relativamente rápida, o Maurício até pode contar a experiência dele de hoje aí, que ele deu um gás ali, e aí você começa... Dificilmente você conseguiria essa alavancagem de tempo em outro lugar, porque esse é um dos grandes diferenciais que a gente consegue nesse tipo de abordagem. É um processo muito parecido com responder e-mail. Agora, com a opção de que você não precisa responder. Se você olhar e aquilo não te disser nada, você não tiver nenhuma experiência ou nenhuma criatividade ali naquele momento, vota nos outros. Imagina você tem um problema com 7 opções, em que a opção A teve 75 votos, a opção B teve 3 e a opção C teve 1. Tá meio que como a credencial, né? O nível de confirmação de que a opção A provavelmente é uma boa opção para aquele problema, você recebe isso como uma retroalimentação, como um mentorando, e fala, pô, legal. 75 pessoas com experiência, que são os mentores, acham que essa é uma boa solução. Então, aumenta o grau de confiança. A ideia é que as pessoas tomem suas próprias decisões, mas com consciência, com o maior número de informação possível. Alguma dúvida aí? Alguma questão aí? E no caso, eu não sei se você tem aqui a maioria é um papo mais voltado para os mentores, né? Como o Maurício falou, a questão do acesso ele é muito simples, né? A primeira vez você configura lá o seu avatar, o seu perfil, algumas questões. Você também pode ter acesso como mentorado, não tem problema nenhum, tá? Mas o processo é muito parecido. Uma outra coisa que eu lembrei aqui, Maurício, só para fechar essa parte do que está acontecendo, né?
essa questão dos votos, né, além de tudo que falou e etc., é como se você corroborasse com algo ou não, nem tanto, né? E aí você pega o melhor de cada um. Esse é um grande lance, né? Que às vezes o Maurício sempre fala essa explicação numa mentoria normal, aí você vai lá, o cara coloca a emoção dele, a história dele. Aqui não. Ele vai pegar aquilo que realmente o cara pode contribuir. Então, isso é muito... E com um simples voto, porque o resultado disso no final, depois vocês vão estar vendo no próprio... na própria história do Inova Park, que é o nosso foco aqui, em outros lugares também, naturalmente vai sair boa coisa no final. E aquela espiral crescente, né, Maurício? Que a gente fala sempre, né? Às vezes você não resolve na primeira, dá mais uma volta e dá mais uma volta, né? Só reforçar esse ponto aí que é um pouquinho diferente, né? O ideal é que a resposta de um mentor, olhar aquelas 3 opções, estimule uma nova pergunta. Perfeito. Eu não havia pensado nisso. Agora eu tenho um novo problema, porque esse troço aí gerou um outro. E esse ciclo vai acontecendo tantas vezes quantas forem necessárias até você falar, agora eu tenho um conjunto. A parede dele ali fica cheia de casos. E esses casos podem estar todos relacionados ao mesmo problema. E ele agora tem uma quantidade de peças suficientes para tomar uma decisão. Sabendo a coisa? Vou pedir demissão, vou para outro lugar, ou vou começar uma nova linha de produto para minha empresa, eu vou abrir uma filial em outro lugar. O cara vai tomar uma decisão, mas não é isolado sozinho, ele com os botões dele, né? Perfeito. Não, e um ponto que o pessoal pergunta sempre, eu vou repetir aqui, não, mas eu acho que o Wagner fez essa pergunta também, tanto quando se criado um caso, existe um porquê das questões e a forma como ela está estruturada, inclusive de limitação, porque é para já forçar a pessoa a sintetizar, sumarizar na entrada, e é mesmo algoritmo, o mesmo processo para a resposta, para que a gente seja bem assertivo. Então, é uma prática, né? A gente estava comentando. Então, existe um por trás da forma como a gente captura as respostas também, né, Maurício, Felipe? Só eu vou dar um exemplo. Infelizmente, foi super valioso, infelizmente não foi orquestrado pelo Atlas. Mas ontem, eu e o Alexandre tivemos uma sessão com o Murilo, que o Wagner conhece, né? Com o Murilo. E o Murilo me deu... Eu estou com um problema, né? Lá no México, e o Murilo me deu 2 opções para resolver o problema. Ali, pá. Podiam estar lá, eu podia ter escrito isso. Se o Murilo tivesse no Atlas como um mentor, eu ia escrever assim, eu estou com essa dificuldade aqui, pá. E ele ia lá escrever as 2 opções. Entendeu? Então, é do dia a dia. Todo mundo precisa de algum tipo de apoio em qualquer momento. Entendeu? É essa dinâmica que a gente quer chegar. Fala, Rose. A Rose ergueu a mão lá, tudo bem? Obrigado aí de ter se juntado no nosso. Deixa eu deserguer. Deixa eu deserguer. Gente, boa noite. Não, é rapidinho, é que eu procurei essa minha dúvida em alguns lugares, alguns materiais, e eu não achei. Olhei o workshop anterior, enfim. Eu acho que vocês devem ter falado. O risco, aquela classificação bem rapidinho ali. Porque quando eu preenchi, não sei quantas pessoas já tiveram experiência de preencher, né? Eu fiquei muito mais focado que o risco era do problema da pessoa, mas o que vocês querem é o risco da minha solução implantada. Exato. É isso, né? Tá, então tá bom. Eu fiquei bem na dúvida sobre isso, porque eu falei, pô, o risco do cara é muito alto. Eu pensei de analisar o problema, não tem nada a ver, só da solução. A ideia é, aquilo que você está propondo como uma solução, qual é o risco associado com aquela ideia? O que você consegue pensar também? Você não vai poder... Não, às vezes, se você falar com um analista de risco, ele vai falar assim, eita, eu não posso só em 2 linhas, não, tem que ter um documento. Não, só mais para... Mas é sobre a solução, para deixar registrado. As três variáveis que são solicitadas lá, né? Risco, complexidade e esforço, né? Tá ligado à solução. Você está correta, tá, Rô? E como a gente falou anteriormente, às vezes tu não vai resolver na primeira pancada, né? E aí você vai descascando, mas de uma forma muito simples, né? Mas é sobre a solução, ok? E, assim, eu não consegui achar esse esclarecimento lá no banco de dúvidas, ali no... Não, mas já tomamos nota aqui para deixar isso mais claro. Eu deixo como dica porque eu procurei e não achei. Acho que muita gente vai ter essa dúvida, tá? Sem dúvida. O Wagner teve também, mas isso nunca é demais comentar sobre. E força o mentor a gente pensar um pouquinho também. Os primeiros é mais difícil. A hora que tu pega o embalo, e aí tu já entra entendendo o conceito fica fácil. Legal. E a gente falou, Rose, não sei se você estava, que os exemplos, né? Então, por exemplo, se você entrar nos casos agora, vai ter pelo menos um exemplo
porque eu fui lá e respondi os 22 casos. Então, vai ter pelo menos um exemplo lá. Então, já começa a ter uma certa referência, né? Teve caso ali que eu respondi mais de um. Legal. Não, eu pego depois o comecinho da live, que eu vi que vocês montaram o caminho só para não atrapalhar. Valeu, Maurício. Não, tranquilo. E a gente está anotando as coisas aqui também, porque a gente está sempre melhorando aí os tutoriais, os videozinhos, vai ter até alguns vídeos de apoio aí e tal. E mesmo lá no tutorial, o exemplo pode ter até um exemplo como responder, que às vezes o cara está lá, não tem nenhum caso, né? Então, por isso que é importante essa retroalimentação de vocês aí, isso é muito produtivo, ok? Mas tem que usar, né? Senão, tá certinho. Então, assim, para a gente já para uma próxima etapa, a gente preparou aqui um pouquinho, né? Então, sobre o que está funcionando agora, né? Eu acho que deu para ver aí o troço funcionando, né? A aplicação, a visão do mentor. Hoje é mais focado para o mentor, mas todo mundo também pode, que nem o Maurício acabou de dar um exemplo real, né? Ele tem uma dor, você vai lá, entra no seu perfil de mentorado, tem que ser um outro e-mail, e você pode ir lá também e registrar suas dores, vão ser respondidas, né? Se também vocês que estão aqui quiserem participar da comunidade global, loga lá no global, também não tem problema nenhum, isso ajuda bastante, tá? Então, além daquilo que já está funcionando hoje, né? Eu já falei um pouquinho das próximas semanas, eu pedi para o Felipe aí só contar um pouquinho do que está vindo por aí, que o Inova Park, né? E também todo mundo que estiver aqui vai acabar usufruindo de algumas features e coisas que estão saindo do forno aí, que vão ser bem interessantes aí para vocês aí nas próximas semanas, né? Tem coisa que já é esse ano ainda, né? E algumas coisas... Então, eu vou falar para o Felipe contar um pouquinho aí do que está vindo, né? O Felipe é o diretor de produto, né? Está trabalhando firme aí com a equipe de pesquisa e de desenvolvimento, né? Muito alinhado com a equipe lá de engenharia, né? De tecnologia. Eu acho que tem umas coisas interessantes aí que vão estar disponíveis aí também no ecossistema do Inova Park aí muito em breve. Aí passar a palavra para o Felipe contar um pouquinho e aí vai ter um tempinho no final aí para a gente tirar dúvida, ver algum case específico e tudo mais, ok? Para respeitar o tempo aí de todo mundo. Perfeito, pessoal. Dentro de toda a estruturação da Atlas enquanto solução, a gente sempre está caminhando aí rumo a atingir o nosso objetivo inicial. Então, a nossa especificação inicial, ela já era uma especificação inicial bastante ousada, né? Então, a base do funcionamento da Atlas, ela se apoia em 3 principais funcionalidades, né? Vocês já ouviram a gente falar disso muitas vezes. Os assessments, a mentoria e o roadmap, esse mapa de construção de um processo de projeção da sua vida profissional, uma previsão, uma construção de um processo estruturado de uma tomada de decisão para o seu próximo passo. O roadmap, ele é, de uma certa forma, um pouco da nossa menina dos olhos, porque nós encontramos no mercado diversas ferramentas de mentoria, diversas ferramentas de assessment. Evidentemente, as nossas possuem diferenciais competitivos, né? Caso contrário, nem fazia sentido a gente ter dedicado tempo a elas, mas a maneira por meio da qual a gente está construindo o roadmap, isso é uma funcionalidade, isso é um recurso inédito, tá? Ele não tem realmente paralelo em nenhum cenário. A gente chegou nessa semana numa primeira versão de toda a identidade visual, de toda a estrutura visual do roadmap. Isso está sendo desenvolvido lá pela Jamile, né, a nossa analista que mora em Copenhague. Nós validamos uma primeira versão, a gente vem fazendo sessões de trabalho há meses em cima dessa funcionalidade, porque ela é a mais complexa de todas. Então, essa semana a gente fechou toda a identidade visual dessa funcionalidade e, evidentemente, por trás disso, toda a mecânica que vai empoderar, né, que vai possibilitar que essa funcionalidade rode. Então, a gente está esticando um pouco a nossa linha do tempo para que a gente entregue uma versão inicial do roadmap para vocês, já com uma percepção de valor agregado mais alta. Então, a gente não quer ter só uma funcionalidade que bata ali o cartão e sirva de uma entrega protocolar. Nesse aspecto, nós tínhamos ali, digamos que 100% de trabalho para desenvolver, e a gente teve um evento interno aí nas últimas 3 semanas de que os próximos 3 ou 4 passos da implementação do roadmap já tem a especificação pronta. Então, dentro dessa especificação da funcionalidade, a gente já criou todas as fórmulas, todo o suporte matemático, técnico e teórico que vai permitir que você passe um conjunto pequeno de informações para a Atlas
e a Atlas te mostre, com certeza, matemática e estatística com base em modelos de econometria, qual deveria ser o seu próximo passo do ponto de vista racional e de retorno sobre o investimento. Então, vai ser possível você avaliar quantitativamente e qualitativamente qual que é a taxa de retorno sobre o seu esforço para todos os passos da sua carreira profissional. Então, é esse nível de complexidade que essa funcionalidade tem, e ela deve estar disponível nos próximos meses com 100% da estrutura dela funcional. Muito antes disso, eu quis começar por ela, porque é a que vai trazer um impacto maior. Antes disso, a gente tem algumas funcionalidades que já fizeram parte de modelos anteriores e a gente está trazendo de volta. Então, nós temos 2 assessments prontos que nós usávamos anteriormente, agora a gente está trazendo de volta o assessment de estilo, que é baseado na teoria DISC, e o assessment de motivadores profissionais, baseado no âncoras de carreira do Edgar Schein. Então, são assessments que têm uma mecânica muito simples, são rápidos de ser feitos, e eles dão uma base muito grande, primeiro para o mentorado entender a maneira por meio da qual ele concatena as ideias, ele organiza ali tanto o seu perfil comportamental observável, quanto os seus motivadores para a carreira profissional. E isso também, evidentemente, municia muito o mentor, para que o mentor tenha uma base muito mais larga de informações para estruturar as respostas. Então, a gente trabalhou muito firme durante essa semana, os modelos de assessment já estão voltando. Eu, pessoalmente, tratei disso junto ao Wellington, então escrevi todos os resultados, todas as frases, a gente já vai fazer um deploy dessa funcionalidade em português, inglês e espanhol. Isso vai trazer uma riqueza muito boa de detalhes, tanto para ajudar o mentor a aumentar o seu nível de autoconsciência, que é super importante, o mentorado aumentar o seu nível de autoconsciência, quanto também ajudar o mentor a ter um leque de informações muito mais amplo acerca do mentorado. O nosso objetivo é ter um leque, né, um conjunto de assessments bem amplo, para que quanto maior o nosso nível de conhecimento e maior o nível do mentorado acerca de si mesmo, de autoconhecimento, melhor em todos os cenários. Então, a gente vai fazer o deploy desses 2 ainda esse ano. E, por fim, mas não menos importante, as suítes administrativas, né, dos sponsors, dos patrocinadores, os dashboards nos quais os nossos clientes vão poder observar volume de interações, número de respostas, número de mentores, número de cases, número de mentorados, ou seja, aquela parte chata, mas muito importante para a execução da gestão, também está sendo entregue aí nas próximas semanas. Então, esses são os deploys que serão feitos ainda antes da virada do ano, que vão trazer ali sempre uma performance e uma melhoria da percepção de valor da nossa solução. Tudo isso sendo feito e implementado com todo o rigor de gestão de dados e privacidade, né, como tudo que a gente desenvolve. Então, eu pessoalmente posso tratar de fazer a entrega disso depois com vocês, a gente marca uma reunião e a gente está ficando muito feliz com o resultado. Então, Ale, era isso, eu queria ser bem rápido só para trazer essas novidades. Obrigado. Não, uma das coisas, né, que até a gente conversou essa semana, não foi no Inova Park, mas a gente usou como case, né, na reunião até que a Rose estava, esse ferramental todo, né, que o Atlas vai proporcionar, pode ajudar muito, não só o cliente em si, né, o mentorado, e no caso, se for dono de uma empresa, tudo isso pode ser replicado, cascateando aí dentro dos seus colaboradores, né, porque hoje uma das grandes dores, né, da humanidade, né, pessoa certa, no lugar certo, como tirar o potencial, né, então esse ferramental todo aí que o Felipe comentou, totalmente conectado, né, na plataforma, por isso que eu chamo a Atlas como uma plataforma com um conjunto de ferramentas, né, desde o assessment, tem vários assessments que podem ser que vão ser entregues, a própria mentoria, né, que é o coração do sistema, e a questão do futuro aí do roadmap, né? Então isso aí naturalmente vai agregar muito valor, ok? E eu até queria, se o Felipe me permitir aqui, dar um spoiler, né, tem uma das coisas que a gente tem falado, aí isso vai estar disponível em breve, né, Felipe? Eu acredito lá, os relatórios de carreira, eu acho que vai estar disponível aí em algumas semanas, né? Não vai demorar meses, correto? Bom ponto, Ale. Eu realmente deixei passar desapercebido. Não, aí eu só vou dar um spoiler para eles aqui, ó. Cadê o Wagner aqui? Eu prometi o spoiler para o Wagner, né? Então tem que cumprir aqui, né? Senão depois eu caio nos critérios. Só para vocês terem uma base aqui, ó,
todo mundo que entrar na Atlas, eles vão ter aquele responde as primeiras 32 perguntas, né, que vai melhorar ainda mais, que já é legal, né? Todo mundo que fez lá as 7 áreas percentualmente, isso é muito legal. Isso sempre vai ser gratuito. Isso é outra coisa bacana, né? E todo mundo que se registrar na plataforma como mentorado, ele vai ter acesso a um relatório parecido com esse aqui, tá? Não é a versão final, isso é só... Mas ele é totalmente dinâmico, customizado de acordo com o seu perfil, onde ele entra em alguns detalhes, né? Com alguns gráficos de suporte, né? Nível de compatibilidade, dentro das profissões lá que foram desenhadas, com alguns indicadores adicionais, alguns gráficos de suporte aqui, entre recomendado e tudo mais, tudo isso dinâmico, com gráficos de suporte, isso vai ser tanto só para o mentorado, e o mentor, com isso em mãos, também pode ser uma ferramenta muito útil no interpretação, se isso for o caso, né? Então, eu queria mostrar um pouquinho aqui, só para dar o... Olha que legal isso daqui, ó. Tem muita ciência por trás aqui, é um negócio impressionante, né? E tá mais bonito ainda, isso aí não é... Eu só deixei isso aqui para mostrar um pouquinho, e aí eu tinha combinado com o Felipe, vamos dar um spoiler lá, isso aqui já tá praticamente pronto, né? Tem aí tá deixando um pouco mais, uma interface um pouco mais... Na próxima versão já vai estar disponível. Eu acho que na 5.0, que deve sair antes da virada do ano, certamente vai estar disponível. Então, todos vocês vão ganhar um desses aí, ajuda bastante, tá? Na hora de tomar as decisões. E o outro spoiler, né, que eu vou comentar aqui, o Felipe comentou das ferramentas administrativas. Eu acredito que esse ano ainda, tá, Wagner? A gente deve parte do relatório, aí talvez a gente vai ter as primeiras... o Nova Park, que vai ser o primeiro a estrear aí o dashboard do sponsor, né? Que tem algumas indicações, alguns indicadores, que aqui os relatórios de suporte. Então, isso vai ser bem interessante aí a gente implementar para vocês aí. Talvez esse ano ainda, né? O pessoal está correndo com isso aí. Então, hoje de manhã o pessoal confirmou, né? E, então, está sendo bem interessante. Por isso que eu falei para você, Wagner, antes da gente fechar o que estava na pauta, aí temos uns minutos aí para a gente conversar, que tá bem interessante essa implementação dentro de uma empresa, né? No caso aí, Nova Park, e depois você pode extrapolar isso, né? Então, está sendo muito importante aí todo esse cuidado, e vamos ter, sim, uma das ferramentas administrativas, né? Na parte de relatório, é um dashboard aí com alguns indicadores que vai ajudar bastante uma empresa aí como Nova Park direcionar as ações aí de acordo com o propósito de vocês mesmos, né? Que vocês existem por uma razão, né? Então, isso é bem interessante. Você escutou muito o Maurício falar sobre isso, né? E é uma realidade. E os próprios dados que estão sendo criados, né, dentro da perguntas, respostas e tudo mais, isso vai ser consolidado aí nesses relatórios e vai ser entregue de forma qualitativa e quantitativa. Então, isso vai ser bem interessante, ok? Fê. O último ponto, antes de eu repassar a palavra, né? Tem 2 aspectos que a gente está implementando também que fazem parte do contexto, né, do conceito geral que a gente quer entregar de valor dentro da Atlas, que dentro dos módulos de mentoria, né, a gente já está implementando uma lógica de captura e de leitura de dados para identificar tendências e poder gerar relatórios para o sponsor que identifiquem principais tendências, gráficos de temperatura, para que a gente mostre para vocês, por exemplo, essas tags são as mais utilizadas, esses problemas têm aparecido reiteradamente, essas pessoas têm usado mais, essa empresa tem usado mais, esse contexto aqui está mais aquecido. Então, essas identificações de tendência podem ajudar muito num aspecto de fazer um aporte rápido. Olha, eu preciso olhar aqui para uma tela, para um relatório simples e ver rapidamente o que está acontecendo aqui. Isso deve ajudar muito, aporta bastante para fazer uma gestão não só de uma comunidade como a de vocês, mas em empresas, para o uso corporativo, isso é bastante interessante. Além disso, eu havia dito que eu diria algo em relação ao processo de tomada de decisão. Dentro do próprio case da estrutura da mentoria, a gente também teve uma conversa com um dos nossos principais investidores. Eu fiz uma sessão com ele uma conversa rápida com ele para tratar disso. A gente vai aplicar conceitos de matriz de valor para dar suporte em tomadas específicas de decisão. Então, tem uma maneira de você fazer com que o usuário tenha acesso a uma funcionalidade por meio da qual ele possa estruturar em companhia com o mentor ou com a comunidade de mentores, na forma de case, um processo de tomada de decisão baseado numa matriz de valores, que é algo que o Maurício trabalhou muito bem no livro dele. Então, a gente quer trazer cada vez mais
qualidade nessas funcionalidades e educação para as tomadas de decisão, que é o nosso foco principal, né? Aportar no sentido de qualificar e educar tomadas importantes de decisão para a carreira, tanto acadêmica quanto corporativa. Lê. Obrigado mais uma vez. Legal. Não, eu não sei, esses eram os pontos que eu havia trazido aí para a gente partilhar. Eu não sei se o Maurício, alguém quer complementar alguma coisa. Eu não consigo levantar a mão aí, eu não sei por que tirar. Não, mas você não precisa pedir para levantar a mão, você, o chefe pode... Não, eu juro. Não, esse relatório, só para um comentário, só porque a gente falou sobre isso com a Marlete, não, Rose, ontem ou ontem, né? Então, esse relatório que o Alexandre mostrou, assim, está na cozinha, né? Esse aí é para o cozinheiro provar. O que a gente vai estar fazendo mesmo, tem o Yuri que está aqui, né? A gente vai criar várias versões desse relatório, ele tanto para o mentorando, que é mais jovem, né? Aquele estudante ali vai ter uma coisa muito mais parecida com um infográfico do que um relatório mesmo, né? Um apelo um pouco mais visual. E aí, à medida que esse indivíduo está evoluindo na carreira, ele vai receber outros tipos de informação, os outros assessments lá os questionários que o Felipe mencionou também. Então, esse relatório é um elemento vivo na vida da pessoa também. E para a empresa. Então, imagina um relatório desse, com a sua foto, né, naquele momento, e se você tem uma empresa e tem lá 45, 75 funcionários, você tem um mesmo relatório, um relatório parecido, né, mas com mais ou menos com a mesma capacidade analítica, mas ali já com um grupo distribuído pelos cargos que as pessoas têm. Das 873, você vai numa empresa, ele vai falar assim, eu aqui tenho 14 dessas 873. O meu negócio incluiu... Não, eu não tenho médicos, por exemplo, né? Não é do meu negócio. Então, dasquelas 14, 20, 35 que fazem parte do dia a dia da empresa, da operação da empresa, ele vai poder ter um relatório e dizer as áreas que são mais fracas, as áreas que são mais fortes, se ele quiser tomar uma decisão em cima do grupo, com base em medições das habilidades e da compatibilidade, do perfil, né, dos hábitos do grupo, sem saber quem são as pessoas, né? Isso. Ele pode até conhecer individualmente, mas no relatório é como se estivesse olhando ali a radiografia, você não consegue dizer quem é. Você sabe diagnosticar, tem osteoporose, está com o osso quebrado, tá? Você consegue identificar as áreas de ação, mas é da organização como um todo, não do indivíduo. Ô, Wagner, você está ouvindo? Pode falar aí, Wagner. Perfeito. Desculpa, mudando um pouquinho de assunto, né? Caso, eu sei que tem a questão do dashboard, né, do Inova Park, mas hoje a gente compartilhou muito através do convite que vocês enviaram para que os mentores entrassem e também os mentorados. Mas caso o Inova Park, no ano que vem, encontrasse de forma paga 10 usuários para algumas startups selecionadas no Inova Park, como é que a gente vai fazer o acesso para a startup, fazer esse controle? Eu queria só entender um pouquinho, né, de como vai funcionar, porque hoje vocês fizeram todos esses convites, os links e tudo mais, né? E vai ser simples e fácil para que a gente tenha toda essa gestão dos nossos usuários e o acompanhamento para ver se eles estão utilizando, isso. Estão respondendo as perguntas deles, enfim. Porque hoje as nossas mentorias são no formato de uma outra ferramenta, né? E aí a gente, só para entender se a gente tem facilidade de controle. Legal. Funciona como uma árvore, né? O que a gente desenhou e o que foi implementado é o código. Cada entidade tem um código e você tem a capacidade de fazer o pai e filho desses códigos, né? Ou mãe e filho, né? Também a gente, né? Tem esse nível hierárquico. Então, por exemplo, se tiver 10 entidades, 10 no guarda-chuva ali, né, do Inova Park, você tem acesso você tem a visibilidade dos 10, mas cada um deles vai ter visibilidade só no dele. Tudo depende de como o processo de registro acontece, com que código.
né? Então, você tem lá o código, por exemplo, um código 100, todos que estão debaixo do código 100, quem é o sponsor, né? O patrocinador do código 100 tem visibilidade a tudo que está debaixo dele. Viu, Wagner? Só para assim, para você responder, pelo menos, você ver que é possível, sem dúvida nenhuma, é que, de novo, no Inova Park, a gente veio passo a passo, e, né, medindo os resultados, e toda essa parte que a gente ajudou, das mensagens e tudo mais, e isso é praticamente quase automático, vamos colocar assim, a hora que você define a sua forma de implementar, porque assim, tem dois tipos de forma de você virar cliente da Atlas, correto? Você pode entrar lá, gotoatlas.com, tu tem acesso à plataforma global e vai para cima. Quando no corporativo é o esquema dos códigos aí de identificação na estrutura de árvore, né? E aí na hora do setup, esses formatos, vai ter lá, você pode mudar se você quiser, né? Mas vai ter as mensagens pré-formatadas, seja para o mentor, o mentorado, isso aí vai ser bem tranquilo, até porque tudo isso vai estar dentro do pacote, entendeu? Ok? Caiu lá o microfone. É que ele está usando o telefone, né? Já voltou. Eu já passei por isso também. Uma das coisas, tá, Wagner? Até falando meio de Inova Park. Alô? Tá ouvindo? É que está com delay. Pode falar, desculpa. Não. A minha dúvida também é que, assim, talvez para os 30 startups, né, talvez a gente não consiga manter, né, uma sequência, mas, de repente, a gente fechar um pacote de alguns 10, mas, de qualquer forma, a gente vai criar alguma metodologia. A gente vai ficar, por exemplo, apenas 3 meses para essas 10 startups. A cada 3 meses, outras startups vão ter disponível essa ferramenta, entende? E por isso que eu estava na dúvida também em relação a isso. Mas aí a gente vai poder ter todo o controle e encerrar o usuário, né, B e passar para o usuário C, por exemplo, né? Exato. Um controle de SaaS bem tradicional, sem maiores complicações. E uma das coisas, tá, Wagner, já assim, como o Felipe mencionou anteriormente, a gente está liberando aos poucos os modos administrativos, né, para poder fazer uma coisa mais automatizada. Então, faz parte aí também da evolução do produto, né? Então, tem toda uma estratégia. Então, vai ser bem tranquilo. Tu pode pendurar, desligar, né? Porque você pensa assim, a Inova Park como a mãe, né? O portal principal, vamos colocar dessa forma. E, no caso, você pode ter as empresas penduradas, né? Se você fizer uma analogia com a SIG, por exemplo, né? Você tem a SIG, pode ter a empresa pendurada. Tem a forma de implementar, tecnologicamente falando, é tranquilo de resolver e vai ter as interfaces para fazer essa gestão. Tem da parte de relatório, configurações, essa coisa toda. Isso vai ser entregue sem dúvida nenhuma, ok? É que, de novo, em Inova Park a gente foi o primeiro cliente dessa característica, né, que a gente vem implementando, mas usufruindo da essência da plataforma, que tem os 3 pilares, né? Assessment, a mentoria, e daqui a pouco vamos ter o roadmap aí também, ok? Tá bom? Fica tranquilo aí que o caminho é por aí. Eu acho que é legal curtir, no sentido de aproveitar ao máximo dessa experiência. Temos um tempo, né? Eu acredito que a gente vai acabar engajando aí no próximo período, né? Mais gente, né? Inclusive, eu acho que as startups são as mais beneficiadas por isso. Elas não viram o poder disso ainda. Em vez de ter o Wagner só, o Alexandre, né? Que eu odeio ajudando algumas, né? Vai ter mais gente para poder respondê-lo, né? E os próprios mentores, na hora que eles experimentarem um pouquinho, né? É muito rápido, né? Então, não é todo mundo que vai aderir. Não adianta você ter essa expectativa, porque nunca aconteceu isso em nenhum lugar do mundo, né? Isso não sou eu que estou falando. Mas eu acredito que essa experiência vai ser muito engrandecedora. E lá na frente, né, Wagner? Talvez ali meados de janeiro, fevereiro, já dá para ter uma boa base. Se mantém nessa estrutura que está hoje, se customiza de alguma forma ou libera de vez. A gente não sabe, né? Isso vai ser legal que você vai tomar essa decisão consciente em cima dos relatórios, ok? Beleza? Pessoal, alguém tem algum ponto, alguma pergunta? Gostaram aí? Deu para... O que vocês acharam aí, antes da gente fechar oficialmente aí? Acho que foi bem esclarecedor, né? Que era o nosso objetivo, ok? Tem alguém que precisa de alguma ajuda pontual aí? O pessoal muitos daqui já são mentores de Inova Park, né? Que está todo mundo ali ajudando a responder. Tem algum ponto, alguma questão? Senão a gente encerra aqui, termina a gravação. Depois a gente vai dar uma organizada e disponibilizar aí para vocês, tá? Vou encerrar a gravação aqui.